Minha proposta é trazer segurança para o seu negócio, seja jurídico, imobiliário ou financeiro. Concierge imobiliário, você sabe o que é o conceito, o que esse profissional faz? Bom, meu nome é Diego Marques, e antes de começar essa história, eu preciso contar um pouco da minha experiência pessoal. É evidente que para me propor um trabalho como esse, eu tive que investir na própria pessoa, no próprio profissional, e com o tempo observar o mercado da cidade de Uberlândia. Bom, eu sou advogado há 21 anos, quase 22, formado em São Paulo. Desenvolvi toda a minha carreira naquela cidade, Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto, onde eu evoluí, iniciando uma carreira com crédito imobiliário, trabalhando ali na linha de financiamento como advogado, e depois consórcios, seguros e toda essa linha focada mesmo em mercado imobiliário. Com o tempo, eu avancei para o escritório de advocacia, cobranças e tive uma empresa que não deu muito certo, mas funcionou por 15 anos e desse período lá foi um sucesso, na área de administração de condomínio, que também fazia operações de crédito imobiliário e venda e locação de imóvel. Então, por isso que a área imobiliária, para mim, sempre foi muito cara, muito interessante e de costume. E a minha própria formação. Eu, além de formar direito, também sou formado em administração de empresas, fiz pós-graduação em gestão imobiliária, direito imobiliário, na área de administração, como gestor imobiliário, fiz MBA também na FGV, MBA da FGV, na área também de gestão de pessoas e de negócios imobiliários e agronegócio. Então essa é a minha experiência, isso foi aplicado por alguns anos, e quando, por motivos diversos, naturalmente de ordem pessoal e familiar, eu precisei vir para Uberlândia e fazer uma transição de carreira. E eu me vi num dilema, se eu seria advogado, se eu iria para o ramo imobiliário, e eu pensei, para acelerar esse processo, que eu preciso viver, eu preciso também pagar conta, como qualquer pessoa, eu achei interessante, porque a hora que eu piso em Uberlândia, eu tenho um déjà vu, né, como dizem, do que aconteceu, uma lembrança do que aconteceu na minha cidade de origem profissional, Ribeirão Preto, repito, e esse processo que eu vejo em Uberlândia aconteceu há 15 anos, aproximadamente, em Ribeirão, que é o boom imobiliário. Então, bairros crescendo, com algumas diferenças. O estado de São Paulo, as cidades lá de médio e grande porte, como Uberlândia, geralmente tem norte e sul. Uberlândia já cresce para todo lado, norte, sul, leste, oeste, e eu precisei entender um pouco melhor. E aí, na minha vida profissional, ora eu era advogado, ora eu trabalhava ali como corretor, eu precisava fazer, não era só uma questão de querer, mas de necessidade. E eu me vi em diversos dilemas. Um dilema até muito prático que aconteceu recentemente. Eu fui trabalhar numa empresa excepcional, empresa maravilhosa que eu tenho só elogios, mas eu me vi não apequenado, mas incompatível, porque ora eu era demandado como advogado e as questões da advocacia atrapalhavam um pouco o desenvolvimento do trabalho ali de gestor imobiliário, ora eu não conseguia ser só um gestor ou um corretor, porque o tempo não era diferente. E aí eu comecei a ter demandas pessoais, e aí veio o conceito e a evolução do tema. O concierge imobiliário. Antes de mais nada, um concierge imobiliário ele tem que ter duas coisas: bastante experiência e, claro, um conhecimento prático. Aliás, bastante experiência na área de imóveis como um todo e, claro, a formação técnica. E aí, não menosprezando o corretor, quando ele faz o curso do TTI, né, que é o Técnico de Transação Imobiliária, ele tem uma noção inicial de marketing, de crédito, de direito, inclusive. E aí, de novo, não menosprezando, mas eu tenho que reafirmar, eu fiz pós-graduação em direito imobiliário, né, em várias áreas, fiz MBA, e eu falei, olha, ser corretor é muito importante, uma profissão excepcional, mas eu também sou advogado, eu tenho essa experiência como diretor, CEO de uma empresa que no final não deu muito certo, mas durante seu auge, sim, foi uma das maiores, e tinha ali 30, 40 funcionários diretos, depois uma empresa de crédito, que seria uma fintech bancária, até hoje tem essa licença, mas ela atua mais na área de tecnologia e de criptoativos, isso eu vou explicar num próximo programa, especialmente falando de Web 3.0, mas isso é um assunto para um próximo episódio. Ou seja, eu tinha ali uma rede de até 200 colaboradores da minha responsabilidade, então eu vivenciei tudo que vocês podem imaginar no mercado imobiliário, de bom, claro, e de ruim, de muito ruim, inclusive, experiência própria, inclusive, em alguns casos eu patinei feio,
E, bem ou mal, isso precisa ser deixado claro, porque a experiência é isso, né? Nós somos humanos, acertamos, erramos, evoluímos, temos, né, momentos aí de euforia e de realização, e temos quedas. E isso me proporcionou, sim, uma experiência, porque a queda te apresenta uma série de desafios, e óbvio que isso incorpora a tua experiência profissional, e por outro lado, o sucesso também. E você visualizar esses mundos, esses momentos da vida profissional e até pessoal, te dá um parâmetro, uma segurança em saber o que é bom e ruim. E aí surge, então, a questão do concierge imobiliário, ou a proposta do concierge. Onde ele se insere? Um profissional multifuncional. Por que multifuncional? Ora advogado, ora assessor, ora corretor, ora gestor de crédito imobiliário, ora gestor de pessoas. Porque hoje trabalhar no segmento econômico talvez seja um pouco mais simples, lançamentos, por exemplo. É mais fácil, você compra, você tem ali um profissional de crédito, é tudo muito simples. Mas quando você trabalha, por exemplo, loteamento rural, imóveis de médio e alto padrão, tem na minha carteira ali imóveis de 5, 10 milhões. Isso é um processo muito mais complexo, muito mais de segurança. E tanto quem compra como quem vende, ele não vai entregar isso na mão de qualquer um. Aí a proposta, inclusive, do podcast, dos capítulos, explicar toda essa história, todo esse trabalho de uma maneira um pouco mais didática, para entenderem que existem nuances, bastidores, detalhes, documentos, enfim, uma série de questões que precisam ser tratadas com muito zelo. E muitas vezes você tem. Aí o concierge atua, a palavra concierge, que é um assessor, na verdade, ele é um pouco mais que um corretor, porque em alguns momentos ele vai analisar a documentação. Em outros, ele vai te direcionar até um corretor, porque muitas vezes eu não vou fazer a venda, eu vou chamar um corretor especializado em loteamento ou um outro corretor especializado em médio padrão, alto padrão, popular, não interessa, mas eu vou direcionar. E aí ele vai precisar de um crédito, e acho que assim, até como médico, o médico generalista ele é bom para te dar um atendimento muito imediato. Tá com dor de cabeça, vomitou, ótimo. Mas quando você passa por uma especialização, algo mais complexo, você tem que ter uma rede de profissionais atuando e te dando parâmetro. Então, formar essa rede, para mim, foi muito importante. Mesmo estando aqui em Uberlândia 8 meses, pouco menos, 7, rapidamente, graças a Deus, eu consegui formar uma boa rede de profissionais, me filiei a muitas pessoas que eu só tenho a agradecer em N frentes, graças a Deus, novamente. Todas as portas que eu bati foram abertas, e quando precisei sair pela porta da frente, então me dá uma segurança muito grande em oferecer esse tipo de serviço, que é diferente, e vocês vão ver nos próximos capítulos eu tocando em assuntos delicados. Hoje é um assunto um pouco mais genérico, né, me apresentando o profissional Diego Marques, concierge, ou assessor imobiliário. Por quê? Porque a proposta é bem simples. Ao buscar o concierge ou me buscar como profissional, vocês vão estar contratando, antes de mais nada, uma assessoria, que muitas vezes se envolve eu não só fazer a compra e venda do teu imóvel, mas resgatar toda a documentação, um aconselhamento. É muito comum eu ver, por exemplo, pessoas falando: olha, essa região é boa, essa região é ruim, onde eu monto uma empresa de marketing? Eu quero comprar um imóvel ou alugar um imóvel para uma agência de marketing. Qual que é o bairro adequado? Qual que é o segmento que eu vou trabalhar? Ele é médio, alto padrão? É uma questão de desenvolvimento? Então a assessoria vai nesse sentido, ela começa antes, acompanha e vai até o final. Antes, com assessoria mesmo, você indicando bairros, pessoas, profissionais, empresas, imobiliárias inclusive, construtoras. Durante, análise de documento, perspectivas de mercado, capacidade de evolução do teu investimento, porque, se mais nada, imóvel é um investimento seguro, seja comprando ou alugando, mas é um investimento. E, claro, concluindo, onde você vai buscar o crédito do governo, ou da Caixa, ou do banco, do sistema financeiro nacional, ele é melhor ou pior? Nesse caso, se aplica a opções, como fundos, existem, tá? Isso também é assunto para o próximo capítulo. Fundos imobiliários fora do sistema financeiro existem, com opções maravilhosas, tem que ser tratado. Essa construtora, ela se propõe a atuar no alto padrão, ela realmente é de alto padrão? Qual que é a qualidade do acabamento dela? Vou alugar um imóvel, aquela região tem um fluxo correto, a documentação dela. E aí no final você vai concluir pela compra e venda. Aí eu vou juntar talvez 3 profissionais. O advogado, pode ser eu ou não, o contador, o
corretor, talvez a imobiliária, a consultora e até o cartório, quando for necessário. Porque, aliás, isso também, de novo, falando da Web 4.0, que é uma internet das coisas, isso vai ser conversado, e eu quero muito falar sobre isso, ela vai substituir, inclusive, alguns órgãos ou, vamos lá, cartórios, né, no trato de documentos e a questão da segurança jurídica disso, como é feita. Então, isso vai acontecer, é inevitável, e aí você tem um profissional te conduzindo sobre todo esse processo. Muitas vezes você fala, mas é mais um custo. Pois é, será que é um custo ou é investimento? Você comprar um imóvel, ou às vezes assinar um contrato, fazer um adiantamento para alguém, e esse imóvel está cheio de problema, uma pessoa está cheia de problema, e lá na frente causar mais problemas, o prejuízo é muito grande. E aí você ter esse profissional multitarefas, observador, não só um vendedor, porque o interesse desse profissional não é concluir a venda e sim te assessorar no melhor caminho para essa compra e venda, essa locação, ou melhor ainda, para esse negócio imobiliário, passa a ser, na minha modesta opinião, fundamental. E não é fundamental você ter a segurança não só jurídica, a segurança comercial, a segurança documental, a segurança relacional. Então é essa a proposta do concierge. E o concierge não surge só porque ele quer ser concierge ou assessor. Ele surge aí sim, de uma experiência vasta, boa ou ruim, mas existe, um conhecimento técnico, muitas vezes por estudo e méritos próprios, e claro, a própria visão do profissional, porque ele carrega consigo essa própria visão que vai ser muitas vezes interessante ou não, mas aí você vai contratá-lo, e não só às vezes para um negócio, mas para um aconselhamento durante o ano inteiro, porque o negócio imobiliário, e algumas pessoas fazem constantemente, ela segue várias vertentes e é contínua. Ele compra, ele está vendendo imóvel, vai comprar outro, e ainda vai sobrar um dinheiro para ele investir em outro negócio, e vale a pena fazer isso? Como devo fazer? Olha, a tokenização, né, que é a Web 3.0, está chegando. Como é que é isso, Diego? Me explica. Vou comprar um carro, vai entrar um carro no negócio. Vocês conseguem imaginar? Vou falar de uma forma bem simples. O cara vai te dar um carro no negócio e um terreno e você vai comprar. Vocês conseguem imaginar o tanto de detalhe que surge a partir de um negócio que é até trivial, mas quando você passa a trabalhar isso numa casa de milhares ou milhões, demanda sim um conhecimento, um cuidado, um acompanhamento. E aí, de novo, concierge ou assessor experiente, não tão com uma certa juventude e uma vontade por tecnologia e inovação, juntando com tudo que ele tem, já foi falado aqui, traz para vocês, então, uma situação inovadora de mercado que vai além. O corretor, eu não estou aqui para tirar o trabalho do corretor, do advogado, da empresa de crédito, estou aqui para, inclusive, ajudá-los a encontrar os melhores profissionais para os melhores negócios. É uma evolução do conceito de mercado nessas diversas funções, até porque mercado é para todo mundo, e eu estou aqui para agregar, inclusive para os profissionais, não só para o comprador ou vendedor. Então, essa é a proposta do concierge, do assessor imobiliário, tratar aqui de assuntos, inclusive nos próximos episódios, de assuntos um pouco mais específicos, de natureza jurídica, tecnológica, comercial. A minha visão, inclusive, da cidade, eu posso falar que eu sou um outsider, um forasteiro, mas apesar de conhecer Berlândia há alguns anos, mas morando aqui, tudo muda, né? Inclusive os conceitos que eu tinha sobre a cidade, que em alguns momentos me surpreenderam, e até as pessoas daqui me surpreenderam para o bem e para o mal. Isso também quero falar num episódio próprio, porque a cidade tem que ser valorizada. Berlândia é uma cidade, é um centro populacional, um centro tecnológico, um centro financeiro, é a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, Minas Gerais é o terceiro estado mais rico do Brasil, certamente segundo a população, e é uma capital do interior. Os maiores centros de distribuição de logística estão aqui em Uberlândia. Há pouco, vocês devem ter acompanhado aí no noticiário, os centros de inteligência artificial, né? Uma empresa vai ser instalado aqui, um centro tecnológico de inteligência artificial, que se não for o maior do Brasil, a fábrica da Coca-Cola acabou de chegar aqui, vai ser as maiores fábricas do mundo, inclusive em tecnologia talvez a mais avançada, e por aí vai. Eu poderia citar diversos exemplos. Zona Sul cresce como bairros do Rio de Janeiro, de São Paulo, com metro quadrado acima aí de muitas capitais. Então é um conjunto de fatores que precisa ser tratado, e quando você tratar, aí eu trago a minha visão de concierge, né, que é exatamente isso, tratar esse tipo de detalhe, de novo, bastidores, tecnologia, conhecimento,
de uma forma bem didática. Essa é a proposta, e eu abro esse vídeo inaugural, exatamente para tratar desse assunto que eu pretendo falar para vocês, até porque eu preciso apresentar esse conceito, que já até existe de uma forma um pouco mais rudimentar, mas que eu pretendo implementar e falar sobre. E sempre com essa veia, investimento, tecnologia, evolução patrimonial, até porque eu tenho uma origem financista, então isso me dá um pouco de segurança para falar sobre esse tipo de assunto. Então, esse é o primeiro capítulo, ele é um pouco mais curto, e eu sou Diego Marques, e vamos falar muito mais nos próximos vídeos.